Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco agora sobre literatura brasileira, né? E que por sua vez não tem como falar, né? Comentar sobre Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato foi um dos maiores escritores brasileiros de literatura infantil. Ele criou personagens e histórias que marcaram gerações de crianças e adultos. Suas obras são caracterizadas por uma linguagem simples e acessível, repleta de humor, fantasia e aventura. Uma das obras mais famosas, criadas por Monteiro Lobato é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que reúne uma série de histórias protagonizadas por Emília, Narizinho, Pedrinho e outros personagens, Através dessas histórias, as crianças podem aprender sobre valores como amizade, respeito, coragem e também tolerância, Outro personagem importante, criado por Lobato, é o Visconde de Sabugosa, um boneco de sabugo de milho que ganha vida e se torna um grande sábio. Ele é responsável por ensinar às crianças sobre ciência, história, geografia e outras áreas do conhecimento. Monteiro Lobato também é conhecido por suas histórias sobre folclore brasileiro, como o Saci, o Curupira e a Cuca. Ele utilizava esses personagens para resgatar a cultura e as tradições do Brasil, incentivando as crianças a valorizarem suas raízes e sua identidade cultural. Ele deixou um legado incrível na literatura infantil brasileira, criando histórias e personagens que encantaram e educaram gerações de crianças, Suas obras continuam sendo lidas e apreciadas até os dias de hoje. E sem dúvida continuarão a encantar muitas outras gerações no futuro. Além disso, Monteiro Lobato também abordava temas importantes e atuais em suas histórias, como a preservação do meio ambiente e a importância da educação. Ele acreditava que a literatura infantil tinha o poder de despertar os interesses das crianças por assuntos relevantes e ajudá-las a compreender o mundo em que vive. Outra obra muito importante de Monteiro Lobato é Reinações de Narizinho, que foi publicada em 1931. Nesse livro, as crianças são levadas a uma jornada incrível pelos reinos da terra do faz de conta. Lá, elas encontram personagens fantásticos como a Dona Aranha, a Dona Barata, o Príncipe Escamado e muitos outros. Então, as histórias de Monteiro Lobato também são conhecidas por sua criatividade e originalidade. Ele tinha o dom de transformar coisas simples em aventuras fantásticas, como a história do pote de doce de goiaba, que vira uma verdadeira disputa entre os personagens. Em suma, a obra de Monteiro Lobato é um verdadeiro tesouro para as crianças brasileiras. Suas histórias são divertidas, educativas e inspiradoras e continuam sendo referência na literatura infantil até os dias de hoje, Se você ainda não conhece, as aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Visconde de Sabugosa e de tantos outros personagens criados por Lobato, não perca mais tempo e mergulhe nesse universo encantador. Uma das coisas mais admiráveis sobre Monteiro Lobato é que ele acreditava no poder da transformação da educação e da cultura. Ele defendia que a literatura infantil deveria ser uma ferramenta para ensinar valores importantes, promover a reflexão e despertar a imaginação das crianças. Além dos seus livros, Monteiro Lobato também deixou um legado em outras áreas. Ele foi um grande defensor da agricultura e da indústria brasileira e chegou a fundar uma editora para publicar livros e revistas que incentivassem esses setores. Monteiro Lobato faleceu em 1948, deixando um legado inestimável para a literatura infantil brasileira,
e também, claro, para a cultura do país como um todo. Suas histórias, elas continuam sendo adaptadas para outras mídias, como teatro, cinema e televisão, e sua mensagem de amor à cultura e à educação continua inspirando muitas pessoas. É importante destacar que a obra de Monteiro Lobato ainda é relevante e atual nos dias de hoje, né? Seus temas e mensagens continuam relevantes e suas histórias têm o poder de encantar e ensinar as crianças e adultos de todas as idades. Monteiro Lobato é uma figura essencial na literatura infantil brasileira e na cultura do país. Suas histórias são ricas em imaginação, humor, aventura e valores importantes, e são uma leitura indispensável, para todas as crianças e jovens que buscam conhecer melhor o mundo e a si mesmos. Então é fundamental que as escolas e os professores incentivem a leitura das obras de Monteiro Lobato, permitindo que as crianças possam ter acesso a um universo rico em cultura e conhecimento. Além disso, é importante que os pais também incentivem seus filhos a lerem os livros de Monteiro Lobato, estimulando a imaginação, a criatividade e a formação de valores importantes. Em resumo, Monteiro Lobato é um ícone da literatura infantil brasileira. E sua obra é um tesouro que deve ser valorizado e preservado. Seus personagens, histórias e mensagens continuam inspirando e encantando gerações de crianças. E é por isso que ele é considerado um dos grandes nomes da cultura brasileira. Ok? Forte e caloroso abraço.